Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 3. Na carta de São Tiago nós encontramos essa instrução poderosíssima. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Palavra do Senhor, provação. Provação é uma palavra que muita gente nem gosta de ouvir falar. Não fale isso não, vai ter dificuldade. Não fale. Ei, escute. Muitas vezes a gente entende a provação apenas como desconforto, desestabilização, e principalmente quando ela é acompanhada por grandes sofrimentos, perdas, problemas financeiros, problemas nas mais diversas áreas da nossa vida. Agora, eu vou dizer uma coisa para ti. A gente precisa encarar a provação de frente. Sim, porque desesperar-se diante da provação não ajuda em nada, pelo contrário. O desespero diante da provação, que é o que acontece com muita gente quando está sendo provado, se desespera. E quando você se desespera, desestabiliza, e ao invés de você ter capacidade para enfrentar a provação, você começa a fazer o quê? Você recua e você começa a paralisar. E eu te digo, a primeira coisa diante da provação, não paralise. É como se você estivesse numa guerra. O que acontece na guerra? Se você paralisar, você é um soldado morto. O que você tem que fazer? Continuar, mesmo nas dores, mesmo nos ataques. Continue. E eu te digo uma coisa, o desespero, ele traz em nós o aumento do sofrimento. E aumentando o sofrimento, ele compromete a razão. E aí a gente começa a ver os problemas com uma lupa. Ou seja, às vezes o problema é uma formiga, mas o nosso olhar está tão atribulado, o nosso coração está tão angustiado que a gente vê um problema imenso. É por isso que muitos casamentos, quando estão na provação, as pessoas se separam porque dizem, não tem mais jeito. Mas por quê? O que foi tão grave assim que não tem mais jeito, que não pode resolver? Exatamente, a provação. E na provação vem um desespero daquele problema e a gente começa a olhar para cada problema do cônjuge como um problema gigante. Olha, esse defeito dele ou dela é insuportável. Entendeu? Não é que seja insuportável. É porque o nosso olhar está ampliado. Então presta bem atenção. Quando isso aqui é o segredo para você vencer qualquer provação. A tua postura diante da provação vai te dizer, vai te fazer sair derrotado ou vencedor. Isso aqui é muito forte. Eu repito, quando nós nos desesperamos no meio da provação, quando nós deixamos o medo, quando nós deixamos o desespero tomar de conta, o que acontece? A gente cria monstros interiores. A gente pega, é igual quem já esteve no sítio e sabe que à noite, às vezes, uma sombra de silmeira, de outra árvore, aí as crianças criam monstros. Olha, ali tem um monstro X e etc. E aí se criam os mitos, era uma sombra, entendeu? Mas o nosso medo criou um monstro. É daí onde vem tantos mitos que a gente conhece. Sabe por quê? Porque esse desespero, esse medo exagerado faz o que? A criação de monstros. Se a provação já representa um problema a ser resolvido, esteja certo. O desespero é um problema muito maior. Repito, se a provação ela já é um problema que precisa ser resolvido, o desespero é um problema ainda maior. Quem entra desesperado vai perder a provação. Quem entra confiante, eu vou dizer para você, ele já tem as ferramentas necessárias para um grande êxito. Não é só entrar confiante, é preciso de outras coisas que eu vou falar aqui com vocês. Mas a entrada confiante para enfrentar a provação, vamos enfrentar uma grande provação agora. Aperta o cinto e vamos para frente, amado. Ei, o avião não para porque está acontecendo uma turbulência. Não. Aperta o cinto e vamos para frente. O que é para frente? Ultrapassar a zona de turbulência. Entendeu? Ultrapassar a zona de turbulência. Então, se você, quem está enfrentando uma zona de turbulência na sua vida nesse momento, coloque aqui nos comentários, eu. Quem está enfrentando nesse momento uma zona, esse momento você está como se fosse num avião de turbulência. Está balançando, as coisas não estão confortáveis, as coisas não estão... A turbulência, a provação é exatamente a nossa saída do conforto.
daquilo que é confortável para nós. E podemos olhar para as provações que nos apresentam de duas maneiras. Ou você olha pela lente do mundo, sabe? Ou você olha pela lente de Cristo, de um cristão. Se você enxergar a provação pela lente do mundo, como é a lente do mundo? É essa lente míope, ou eu diria, é essa lupa que amplia o problema. Presta atenção para você entender. A lente do mundo, ela faz ampliar o problema. Mas veja que problema grande, nós não sairemos dele. Nós seremos incapazes de vencê-lo. Essa é a lente do mundo. Quando eu olho pela lente de Cristo, este problema é grande. Mas com Cristo, nós venceremos. A nossa vitória será imensa. Amado, ei, se prepara, viu? Problema grande, vitória imensa. É isso mesmo. É o olhar. Entenderam como muda tudo? Ou eu olho que problema grande eu não tenho como resolver, estamos perdidos. Este problema é grande, mas a minha vitória será imensa. São dois olhares diferentes. E muda tudo no comportamento, no sentimento, no posicionamento. A forma como você olha muda também como você se posiciona. Ei, a forma como você olha muda como você se posiciona. Quando nós permitimos olhar pelo olhar cristão, problema grande, vitória imensa, isso traz em nós uma coisa chamada perseverança. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ei, amado, é alegria passar. Interessante, olha a mente, olha o olhar cristão como é diferente. Eu me alegro nas tribulações, nas provações. E o que é perseverança? Perseverança, a palavra perseverança vem do latim, perseverare, que quer dizer manter-se firme, persistir. Ela é formada pelo prefixo per, que quer dizer totalmente. Seguida pela partícula severus, que quer dizer sério, firme. Ou seja, o que é ser perseverante, Geraldinho? Ser perseverante é permanecer totalmente firme diante das provações. A vitória está reservada àqueles que perseveram. Ei, meu irmão, isso daqui é muito forte. Essa tribulação que você está enfrentando, esta provação que está enfrentando, ela está produzindo em você perseverança. Está fazendo de você, está deixando de você ser um fraco, você está deixando de ser fraco para se tornar forte. É aquilo que São Paulo dizia, é na minha fraqueza que a força está, porque a provação, ela exala, ela mostra a minha fraqueza. E o meu combate mostra a força de Deus agindo na minha vida. É na minha fraqueza que a força está. Todos os dias a gente recebe uma palavra de força e coragem. Porque ela resume o que nós precisamos ter diante da provação. Eu preciso ter diante de uma provação duas coisas, força e coragem. Quem tem rotina espiritual, ele está preparado sempre para enfrentar as provações e as tribulações. Por quê? Porque todos os dias ele recebe uma instrução. É para começar o dia recebendo força e coragem, porque para você enfrentar as provações do dia a dia, você precisa de força e de coragem. Diante da provação, nós precisamos nos esforçar para permanecermos fortes e corajosos, firmes e convictos. Caso contrário, nós vamos assumir uma atitude fragilizada. Esse é o grande problema. Entendeu o que eu falei para vocês? Se você se assusta, se você coloca uma lupa, você se fragiliza. Ao invés de você ter força e coragem, você vai ter o quê? Medo e terror, desespero. Esse é o problema. Quando eu permito me fragilizar diante disso, eu vou me tornando o quê? Uma pessoa mole, fraca. E no pior sentido da palavra, sabe? Uma pessoa até melindrosa. E nessa geração se fala muito disso. Não é à toa que nessa geração também enfrentou uma pandemia, uma grande tribulação, uma grande provação para sairmos mais fortes. E eu digo para você, todos nós sabemos como é difícil permanecer firme diante das provações. É difícil. É ou não é? É difícil. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que, entre aspas, é simples, mas não é fácil. Não confunda simples com fácil. Simples é porque eu sei o que é que faz isso, que gera isso, que gera isso. É simples, né? É simples. Mas não é fácil por quê? Porque
fazer isso, enfrentar, só sabe quem está enfrentando a batalha. Porque com forças humanas, dependendo da provação que você está enfrentando, se torna impossível. E aí nós precisamos, vou dizer para vocês, daquilo que vai ser a grande arma de um combatente para enfrentar a tribulação. A graça de Deus. A sua maior arma é a graça de Deus. Meus irmãos, com a graça de Deus nós venceremos, seja o que for. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós venceremos. Ela é abundante, está à disposição de cada um de nós. E não tem essa de, eu não mereço, eu mereço. Não, não é por merecimento, é graça, é de graça. É graça de Deus, é abundante. Sermos visitados pela graça de Deus não significa o fim das nossas provações. Não confunda. Geraldinho, a graça de Deus veio sobre mim, acabaram as provações. Não. Mas encontrar a força e um novo significado para passar por elas. Não duvide. Pela graça de Deus, nós somos capazes de superar qualquer provação. E eu preciso te dizer isso. O que é que muda? Porque aí tem gente que diz assim, você reza, tem gente que não está de fora, não entende assim, você reza e passa por tribulações. Ei, a tua vida de oração, ela não retira as tuas provações, não. Que fique claro, para nem você entrar e também para que você saiba responder aos que estão de fora. A tua vida de oração, ela não arranca a aprovação da tua vida. Ela não te faz melhor do que os outros, não. Mas ela te diferencia no enfrentamento, no confronto, na batalha. Você entendeu? A tua vida de oração te coloca à frente da batalha. É igual, vou dizer para você, é igual um grande maremoto, um grande alagamento. Meu irmão, quem não tem barco, entendeu? Não é a mesma coisa de quem tem, não. E quem tem uma canoazinha não é a mesma coisa de quem tem uma lancha, viu? Entendeu o que eu estou dizendo para você? A enchente vai atingir a todos, mas você pode ser o que não tem barco, você pode ser o que tem uma canoa, ou você pode ser o que tem a lancha. Eu te digo, meu irmão, você vai entender a diferença até você passar para um grande alagamento. Entende? Então, isso aqui é muito simples. No meio das águas tempestuosas, a força do teu barco, então você vai dizer, pode dizer inclusive a quem perguntar para você, mas você reza, você tem rotina espiritual, é combatente e passa por provação. Exatamente, mas passo por essa tempestade numa lancha, viu? Você diga à pessoa, cuidado para você não estar à deriva. Náufrago. Quem está sem vida de oração, passa náufrago, né? Fica lá, você está segurando num bote. Então, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus faz exatamente isso. Nos dá a capacidade de superar qualquer tribulação. E dependendo do tamanho da tua tribulação e da tempestade, tem gente que vai passar por navio. Vai passar de navio, né? Aí nem sente muito. Então, meu irmão, minha irmã, isso daqui é muito forte. Amém? Vamos juntos vencer as tribulações. Nessa semana, o Senhor nos levanta para vencermos todas as tribulações, provações. Esta é uma semana de vitórias. Em nome de Jesus, escreva, esta é uma semana de vitórias.